Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa Gonçalves e a gente está em mais um Morning Call. O meu convidado de hoje é o Gustavo Cruz, da RB Investimentos. Gustavo, bom dia, tudo bem? Tudo bom, Vanessa? É um prazer estar aqui. Gustavo, você é novo no Morning Call, seja bem-vindo. Vamos começar falando, de uma semana que foi tensa, para os mercados todos derretendo aí. Parece que o coronavírus acertou em cheio todo mundo. Ontem a gente teve, dois circuit breakers aqui na Bolsa Brasileira, fechando quase 15% negativo. O dólar bateu R$ 5, depois recuou um pouco ao fim do dia. O que esperar para essa sexta-feira 13? Pois é, a sinalização de fora aparentemente é que vai ser um dia positivo. Vai continuar uma volatilidade absurda essa semana. Então a gente teve dias que nem você falou de circuit breaker, mas vendo que as bolsas da Europa estão num campo positivo e os futuros de Nova York também estão avançando e forte, assim, a última vez que eu olhei estavam mais de 4%, não sei como está agora, porque a volatilidade está tão grande que pode ter mudado bastante já. Mas tudo indica que vai ser um dia hoje e ao menos positivo para as bolsas brasileiras, ativos de mais risco aqui no Brasil. A gente viu que as bolsas asiáticas fecharam todas em queda, nessa sexta-feira. Sim. Vai influenciar menos do que as bolsas europeias e das outras localidades para o Brasil? Eu acho que sim, porque as bolsas asiáticas seguiram um pouco o movimento de ontem. Elas acabaram não recuando tanto assim na quinta-feira. Aí esse movimento mais forte que veio de Nova York, que veio da Europa também, acabou afetando, contagiando um pouquinho as bolsas da Ásia hoje. Tá certo. Bom, a gente tem hoje, o resultado do teste do presidente, do coronavírus. Você acha que se o Bolsonaro testar positivo, isso pode mexer com o mercado? Porque ontem a gente já viu, o Paulo Guedes tentando fazer um pacote de ações, inclusive vai liberar, 50% do 13º dos aposentados para dar uma estimulada na economia. Como que fica esse cenário político, querendo ou não, a saúde do presidente, que já não tem uma saúde tão boa, pode ser afetada por isso. Eu acho que isso conversa com outro ponto importante, que é a possibilidade do Congresso entrar em recesso. Recessão, não, perdão, recesso. E a doença do presidente também traria essa instabilidade das pessoas perguntarem se existe a possibilidade de acontecer algo mais grave e, de novo, o país travar, o país parar, porque não é que simplesmente no dia seguinte tudo volta ao normal, caso aconteça o pior dos casos, enfim. Acho que o mercado leria esse cenário nesse sentido, de que as medidas como as reformas mais importantes, que o mercado avalia no momento, reforma tributária, reforma administrativa, a PEC emergencial, ele leria como elas poderiam ser postergadas, num caso mais grave de doença do presidente. Assim como eu acho que eu tenho certeza que o mercado vai ficar de olho se vai ter de fato um recesso no Congresso. Isso vai atrapalhar bastante e vai piorar o cenário que muita gente tem na mesa atualmente. É verdade. Bom, a gente viu, que o coronavírus está influenciando na economia mundial, Ontem a Disney anunciou que vai fechar os seus parques. A gente tem principais competições do mundo, cancelando eventos, NBA, NFL, Libertadores, Fórmula 1. Aqui já se estuda, algumas universidades já cancelaram as aulas. Esse é o pior cenário para a economia, parar tudo? Eu imagino que sim, assim, eu não sou especialista em saúde, longe de mim querer dar palpite nessa área, dar uma falácia, especialista fora de área, mas pensando nos dois casos, assim, que são os dois casos de enfrentar a doença, digamos assim, no mundo, que a gente tem Coreia de um lado e Itália de outro, parece que o mundo inteiro está indo seguindo o modelo Itália, de fechar tudo e realmente parar por um tempo para ver se diminui o número de casos e seguir a vida normalmente. Particularmente, de novo, não sendo especialista na área de saúde, eu imagino que a situação da Coreia, o jeito como eles abordaram, é melhor. E aí agora eu explico um pouquinho o que foi os dois casos, e lembrando que as duas populações são iguais. Para ninguém falar uma população é maior que a outra, então é mais fácil. A Coreia do Sul saiu fazendo teste em todo mundo quando começou a aparecer os casos por lá. Foram 222 mil testes feitos na população, e eles estão seguindo a vida assim, não normalmente, mas sem também ir para o lado mais disruptivo, que nem a Itália está fazendo, que fez só 76 mil testes e a população ficou doente também numa proporção parecida, mas as mortes foram até mais elevadas na Itália. Então, idealmente, na minha cabeça, seria bom que os ministérios da saúde fizessem logo o teste em todo mundo que está parecendo que está doente, isola essas pessoas e vida que segue, assim, não normalmente, mas não para o extremo, como o caso italiano tá se mostrando. Minha opinião, também não, de novo, sempre bom ressaltar.
Bom, para a gente fechar aqui, Gustavo, a gente tinha manifestações pró-governo marcadas para domingo, né? Ontem na live o presidente pediu o adiamento dessas manifestações justamente por causa dessa crise sanitária. O mercado estava trabalhando com essa ideia dessa manifestação, do impacto dela político na economia, ou estava deixando de lado e seguindo em frente, apesar dos problemas políticos brasileiros? Eu acho que eu entendo que a comunicação continua falha, né? No começo do ano passado, todo mundo meio que deixou passar esse fato de que a comunicação entre Planalto e Congresso não estava funcionando muito bem, porque era o primeiro ano de governo, então todo mundo falou, tudo bem, isso vai ser alinhado e os próximos 3 anos vão ser diferentes e vão ser mais positivos. Não foi o que aconteceu, infelizmente. E agora existe uma frustração, acho que no mercado, as bolsas também são penalizadas por isso. Quando você vê os ativos do Brasil, eles estão piores do que os países pares, né, os países emergentes, então a nossa moeda desvalorizou mais, a nossa bolsa caiu mais. Por isso, porque todo mundo entendia que, como já era o segundo ano, agora as coisas não iam ser mais tão complicadas assim na hora de se comunicar entre Planalto e Congresso. Mas não foi o caso novamente. Então, essa manifestação que foi chamada gera um tipo de reação em diversos deputados, senadores, de querer partir para o confronto mesmo, partir para o embate. Outros não, outros preferem mais um diálogo, tentam aparar as arestas por um pouco, mas também tem aquela parcela que está bem insatisfeita com esse tipo de postura vindo do Planalto e se mostra bem menos inclinada a votar projetos essenciais para o país nesse momento. Tá certo. Bom, vamos ver o que acontece. Torcer para sexta-feira 13 não ser de terror por aqui, né? Não, espero que não. Realmente espero que comecem a surgir cada vez mais sinais. Eu acho que a narrativa já está construída de que para os mercados voltarem a um patamar mais alto, de fato, não aqui só no Brasil, mas no mundo, vamos passar por gastos fiscais. Não digo especificamente no nosso caso, mas a narrativa, a história que vai ser contada, o caminho das pedras vão ser as maiores economias do mundo anunciando gastos extraordinários, aumento de gastos, corte de impostos para esse ano, para estimular as economias e recuperar toda aquela atividade que vai realmente vir muito ruim desse primeiro trimestre e possivelmente um pouco do segundo tri. Então, Estados Unidos vai anunciar diversos gastos, China já está anunciando, Japão já anunciou um pouquinho, zona do euro vai anunciar com certeza. Então, conforme esses dados, essas notícias forem surgindo e serem concretas, lógico, também a vacina do coronavírus é essencial para diminuir o pânico no mercado atualmente. Mas conforme os gastos fiscais fiquem mais claros, eu acho que o mercado vai aos poucos, né? Lembrando que bolsa sobe de escada e desce de elevador. Mas vai subindo os degraus realmente, conforme fiquem mais claros quais gastos fiscais vão ser anunciados. Então, tá certo, Gustavo. Um bom fim de semana para você, muito obrigada e bem-vindo ao Morning Call. Espero encontrar com você aqui em outras oportunidades. Muito obrigado, espero estar aqui sempre. Um bom final de semana para você e para todos que estejam nos assistindo. Tá certo. Pessoal, vocês que continuam com a gente, curte, compartilha e fica ligado no My News que a gente traz todas as novidades sobre o mercado durante o dia. Bom fim de semana a todos, até mais.